Olá, boa noite! Estamos aqui para mais uma live do Clube do Conhecimento. Eu sou a Roberta Rani, estarei aqui hoje conduzindo mais essa live com vocês. Hoje a gente vai falar sobre a importância de cuidar da saúde mental. Quem vai estar aqui conosco já já é a Cláudia Martini. Ela vai falar com muito cuidado sobre esse assunto pra gente já já. Vou convidar ela para entrar aqui conosco. Para começar, eu vou falar um pouquinho, sobre os dados de saúde mental. Oi, Cláudia. Terminar aqui de falar sobre os dados da saúde mental. O nosso tema, ele é urgentíssimo a gente falar. Os dados hoje são: cerca de 19 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade e depressão. O Brasil é um dos países com os maiores índices de afastamento do trabalho por essas doenças. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens com idade de 15 a 29 anos. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo. A cada 3 segundos ocorre uma tentativa de suicídio. Em todo o mundo, são cerca de 800 mil suicídios por ano. Os dados são assustadores, né? E apesar disso, a saúde mental ainda é tratada com preconceito e muitas pessoas não dão a devida atenção a isso. Então, por isso que a Cláudia está aqui para falar um pouquinho mais sobre isso conosco. Bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada Oi, pela sua participação. gente. Bem-vinda. Boa noite a todos. Tá me Ela ouvindo? estou ouvindo perfeitamente. Todo mundo está Bom. ouvindo, a Cláudia? Se não estiver ouvindo bem, manda aqui pra gente nos comentários, tá? Inclusive, os nossos comentários estão abertos para todo mundo mandar suas perguntas, enfim, para a gente conseguir interagir com vocês durante a live, tá? A Cláudia Martini, ela é psicóloga e head de saúde, de saúde populacional na iCare, que é o nosso mais novo parceiro, que vai oferecer aí descontos nas consultas de psiquiatria e psicologia, para quem, acho que para quase todo mundo sabe, a gente não tem, né, cobertura nessas duas áreas dentro da CIS. Nosso benefício ambulatorial, ele não cobre essas duas áreas, então a iCare vem para suprir essa necessidade do nosso associado, né? E a iCare, sendo a maior rede de clínicas de psiquiatria e psicologia da América Latina, vai dar todo cuidado para o nosso associado. Muito bem. Obrigada. Primeiramente, queria agradecer, né, por esse espaço, por estar aqui falando de uma coisa que eu gosto tanto, modéstia à parte, né? Eu vivo saúde mental, eu falo disso o tempo todo, então eu adoro quando me convidam para poder dividir isso com as pessoas, né? Acho que quanto mais a gente fala de saúde mental, mais as pessoas buscam ajuda e apoio. Então, a ideia hoje, nesse tempinho que a gente tem aqui, é de trazer informação para vocês, tirar um pouco de dúvidas, né, sobre, enfim, cuidados, autocuidados, transtornos. E eu acho que o primeiro conceito que eu gostaria de trazer aqui para vocês e que a gente escuta muito falar, né? O que é saúde mental, o que é saúde emocional? É tudo a mesma coisa? Não é? Bom, a saúde mental, assim, a saúde emocional, ela está dentro da saúde mental. A saúde mental é quando a gente é capaz de usar as nossas próprias habilidades no dia a dia, da gente se recuperar do estresse que a gente sofre diariamente, né? E da gente conseguir ser produtivo, contribuir com a nossa comunidade, sem que todas as dificuldades que a gente encontre impactem no nosso dia a dia e façam com que a gente fique doente. Assim. Então, quando eu falo que eu estou com a saúde mental em dia, eu estou falando que eu estou conseguindo lidar com os meus desafios, né, com as minhas angústias, enfim, com o estresse, com a ansiedade, de uma forma, eu sinto, mas isso não impacta o meu dia a dia. E dentro da saúde mental tem a saúde emocional, que é a saúde dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. A saúde emocional é a forma como a gente lida, como a gente pensa, como a gente age frente a tudo isso que acontece. Então, por isso que é importante a gente cuidar e entender, reconhecer e acolher, né, os nossos sentimentos, para que a gente consiga ir ultrapassando e superando aí os desafios. Eu acho que esse é o conceito geral, né, de saúde mental e saúde emocional que tanto a gente fala, aí, principalmente depois da pandemia, né? Sim. E aí, para que isso não entre dentro de uma ansiedade, uma depressão.
É, é importante a gente estar sempre atento a isso, né? Porque se a gente começa a perceber que, assim, aqui na iCare e eu também, né, na minha história profissional, a gente toma muito cuidado em não vender uma positividade tóxica. Ah, passa no psiquiatra, passa no psicólogo, que vai ficar tudo bem. E não, é um conjunto de coisas, né? Cuidar da saúde mental não é só você ir no especialista. É você se alimentar direito, é você ter uma boa noite de sono, é você ter rede de apoio, enfim. É um cuidado integrado, né? A gente tem que olhar, nós somos um ser impactado por diversas coisas, né? E a saúde mental também. Então, falar que a gente não vai sofrer, que vai ter momentos que vai ser mais pesado, mais difícil, né, que isso nunca vai acontecer, eu vou vender uma mentira para vocês. Mas o quanto a gente tiver fortalecido para poder enfrentar esses tipos de dificuldade, melhor a gente vai conseguir evoluir, né, e ultrapassar os desafios do dia a dia. Então, acho que é Sim. um pouquinho disso, assim, né? E dentro desse contexto, quais seriam os sinais de alerta que você daria para problemas dentro da saúde mental? Eu acho que quando a gente começa a dar uma lista de sintomas de ansiedade, de depressão, todo mundo que escuta fala: Meu Deus, eu tenho isso, meu Deus, eu tenho aquilo. É É normal, normal. porque a gente está falando de sentimentos, né, de coisas que a gente experiencia. Então, eu acho que tem alguns sinais de alerta assim que a gente tem que ficar muito atento. Assim. Para mim, e é o momento da gente ter que buscar ajuda ou falar, porque tudo que a gente conhece a gente leva pra gente, mas também transporta para o outro que está do nosso lado, né? Seja o nosso familiar, nosso amigo, nossa equipe de trabalho, enfim. Se eu estou vendo que alguém está sofrendo, e eu sei dessa informação de que, opa, alguma coisa isso me bateu meio diferente, eu tenho que também orientar a pessoa que está do meu lado para ela buscar ajuda. Então, quando eu sinto uma tristeza profunda, ou qualquer outro tipo de sofrimento que não passa, que é intenso, que eu nem lembro o motivo, pode ser que seja um sinal de que você está em sofrimento emocional. Quando você não consegue se reconhecer nos seus pensamentos e na forma como você reage às coisas. Isso nunca me incomodou, de repente isso está me incomodando muito e eu estou ficando com isso na cabeça, isso está me tirando sono, não estou conseguindo comer. Opa, eu não sou assim. Eu estou diferente, a gente se conhece, a gente sabe quando a gente está diferente. É um sinal de que você pode estar em sofrimento e precisa de ajuda de algum especialista. Quando você tem um cansaço que não passa, eu durmo, mas eu acordo cansado. Eu tiro férias, mas eu ainda estou cansado. Passo o final de semana, eu ainda estou cansada. Então, também é um sinal que esse cansaço extremo, assim, por mais que você tente fazer alguma coisa, isso não te relaxe, não te tranquiliza, é um sinal de que alguma coisa não está bem. Quando a gente come demais ou come de menos, ou dorme demais ou dorme de menos, também fora daquilo que a gente está acostumado, também pode ser um sinal de sofrimento. E principalmente, assim, quando a gente passa a beber mais, a fumar mais, ou a buscar outros usos de substâncias para esquecer a minha dor, o famoso beber para esquecer, e isso começa a ser de segunda a segunda, é um sinal. E aí a gente chega no maior de todos, né? Que é a automutilação, que hoje, infelizmente, a gente escuta muito em escola, né? Adolescente. Essa pessoa está se machucando para tentar dar vazão àquela dor que ela está sentindo. E quando você tem pensamentos de que é melhor morrer do que enfrentar as coisas que eu estou vivendo hoje, que a vida não vale mais a pena, então é um sinal que a gente deve buscar uma ajuda ou de um psicólogo, ou de um psiquiatra, ou dos dois, né? Acho que são os principais, assim, né? Sinais de alerta, né? Nem sinal de depressão, ansiedade, que depois a gente até pode falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, sim. Eu até queria pegar assim, o gancho que você falou sobre automutilação. Isso é uma prática também adulta ou ela vem mais de criança e adolescente? Ela surge mais na adolescência, né? Quando está na fase adulta, ela começa a desenvolver, o transtorno já está mais instalado, assim. Arrancar o cabelo, tem algumas pessoas que arrancam o cabelo e cortam o cabelo, fere a cutícula da unha. Então, aparentemente, surge muito na adolescência, porque é aquele
turbilhão de sentimento, de emoção, né, de coisa. Eu não sei quem eu sou no mundo, se eu sou criança, se eu sou adulto, ou eu sou novo para isso, mas eu sou já velho para outra coisa. Os hormônios à flor da pele, então surge ali, às vezes, como uma válvula de escape, um pedido de socorro, porque ele não consegue verbalizar, mas se você não trava, você carrega isso para a vida adulta também, né? Sim, sim. E a gente falou, né, da parte ruim, né? A gente falou Uhum. sobretudo dos sinais alertas. E quais seriam esses benefícios de manter essa boa saúde mental? É a gente conseguir enfrentar assim, os desafios mesmo, né? Ter sanidade, né? Discernimento para fazer escolhas, boas escolhas para o meu caminho, para eu conseguir produzir mais, ter ambição, né? Buscar coisas no futuro, enfim, viver uma vida mais saudável, né? Se eu cuido da minha saúde física, por que que eu não estou cuidando também da minha saúde mental? Não tem como eu ter um corpo sarado se a minha cabeça não está boa, né? Eu não vou conseguir sair do sofá para exibir o meu corpo sarado, por exemplo. Então A é gente uma coisa tem uma só, né? dúvida, né? Dói, então é dor física. Mas o que dói mental, a gente normalmente não procura A ajuda, né? gente não procura ajuda, a gente não fala para as pessoas que estão com isso, a gente disfarça, a gente sofre calado, e aí entra muito a questão do preconceito também, né? O quanto que eu tenho dificuldade, por exemplo, para falar, se eu tô com um problema cardíaco, eu chego e conto para todo mundo, fui no cardiologista, agora vou ter que tomar um remédio para melhorar o meu problema. Eu tô com hipertensão, tenho que tomar remédio. Ixi, apareceu uma diabetes. Vê se alguém chega e fala, fui no psiquiatra, tenho que tomar remédio para depressão. Eu tô com uma crise de ansiedade. Não fala. Então, Não, assim, as pessoas ficam quando a gente caladas. não fala, aí você não tem com quem espelhar. Tipo, poxa, a Roberta tá passando por isso também. Roberta, eu também tô. Será que eu também tô? É, Me dá exato. o número do seu psicólogo ou do seu psiquiatra para eu poder passar. Então, assim, a gente sofre muito calado. E essa demora em buscar ajuda, da gente aceitar que a gente está em sofrimento, porque geralmente a pessoa que entra em sofrimento emocional se sente que falhou. Eu falhei. Alguma coisa eu fiz de errado, a culpa é minha, né? O que que eu fiz de errado? Por que que eu tô assim? Que vergonha contar para os outros que eu tô sofrendo de depressão, de ansiedade, que eu tenho síndrome do pânico, que eu tô com burnout. Então, não, a gente tem que virar esse jogo, sabe? E isso que a gente está fazendo aqui, quanto mais a gente fala sobre saúde mental, quanto mais isso está nas rodas de conversa, quanto mais a gente normaliza esse cuidado, mais pessoas vão buscar ajuda e aí a gente não chega nessa última portinha que eu falo, que é da jornadinha ali de cuidado com a saúde mental, que muitas vezes é o suicídio. Mês que vem a gente está entrando aí na campanha de Setembro Amarelo, que a pessoa que tenta o suicídio ou que consegue suicídio é porque está num sofrimento tão extremo que não encontrou saída. E a única saída que ela tem é acabar com a própria vida. Talvez se ela tivesse falado, alguém tinha pego na mão dela e falado, vamos passar no psicólogo, vamos lá na Iquera, eu conheço o psicólogo que eu estou passando e ele vai te ajudar. Então é importante a gente falar sobre tudo isso, né? Então o preconceito e o estigma, ele atrasa muito a pessoa chegar na mão do especialista para poder fazer o tratamento correto. Às vezes nem tem tratamento, às vezes é só uma conversa e isso Exato. já ajuda a pessoa a entender o que está acontecendo com ela e ela seguir o caminho, enfim. É um pouquinho Vamos disso, né? normalizar indicar Normalizar o essa conversa. psicólogo e o psiquiatra do mesmo jeito que a gente indica a manicure, que a gente indica o cabeleireiro, do jeito que a gente indica a lojinha que comprou o vestido, enfim. A gente indica coisas tão comuns, né, que a gente gosta de indicar, mas por que não uma pessoa que cuida tão bem da gente, que é de fato isso, na hora desse É, cuidado, desse cuidado da mente, vamos cuidar também do outro com esse carinho quando a gente. Porque quem está cuidando, eu acredito eu, né? Quem está cuidando da sua saúde mental, cuida com carinho, né? Então por que você não indicar esse profissional que cuida com tanto carinho, sem indicar para uma pessoa também? Eu acho que isso seria bem bacana, né? Normalizar isso. um A dia a gente gente vai tratar, chegar nisso. a gente Eu vai tenho chegar fé. nesse estágio, exatamente. Falar sobre isso funciona bastante. Tenho É. normalizado muito mais falar sobre isso. Eu acho que a pandemia trouxe Também. a pandemia trouxe essa luz, né? A gente
todo mundo foi impactado, né? A saúde mental de todo mundo teve algum. A pessoa sentiu alguma coisa na pandemia, né? Eu falo que não existe o lado bom da pandemia, porque foi, assim, uma coisa que ninguém gostaria de ter vivido. Mas se dá para tirar alguma coisa positiva disso tudo, é ter tirado esse véu da saúde mental, de que realmente as pessoas adoecem e que tem tratamento, e que com o tratamento a pessoa consegue ter uma vida saudável e seguir, sabe? Então, é isso, é normalizar cada vez mais para a gente conseguir ajudar cada vez mais pessoas, né? E tem práticas diárias que podem fortalecer a nossa saúde mental? Eu falo que saúde mental é uma escolha diária. Do mesmo jeito que você acorda todo dia e escova os dentes, e isso é automático, você tem que acordar todo dia de manhã e escolher cuidar da sua saúde mental, dos seus sentimentos, e olhar, acessar, né, esses lugares. Lógico que prática de atividade física e uma alimentação saudável, uma boa noite de sono, tudo isso interfere na química do nosso corpo também, né? Se eu pratico atividade física e se eu tenho uma boa alimentação, isso vai liberar endorfina, que movimenta o meu cérebro, faz com que ele melhore ali o meu humor e o meu sentimento de bem-estar, né? Se eu tenho uma boa noite de sono também, quem aqui nunca passou uma noite em branco, quando dorme um pouquinho e acorda super mal-humorado? Que é isso, a gente não descansa, o corpo está cansado, a cabeça também não descansa. Então, acho que para o corpo, né, que está aliado à mente, são isso, alimentação, atividade física e um sono de qualidade, mas é importante a gente ter rede de apoio, né, a gente ter um ciclo de amigos, a gente ter um hobby, fazer alguma coisa que a gente gosta, seja cantar, pintar, dançar, enfim, algo que faça uma descompressão. Eu brinco às vezes com meu marido, que eu falo que tem dia que eu tô tão cansada, assim, que a minha cabeça tá tão cheia de coisas, que psicólogo também tem um monte de coisa na cabeça, tá, gente? Eu falo, eu quero assistir televisão, mas eu quero assistir um programa que eu não preciso pensar. E eu só preciso ir olhar aqui ó, alguma imagem, alguma coisa, e isso me reequilibra. Então, cada um tem uma forma de se reequilibrar, e isso é importante de ter esse hábito, né? Da gente, parar ali, dar uma olhada, né? Dar uma esvaziada. Então, acho que as práticas diárias são essas, né? Escolher cuidar da nossa saúde mental, tentar ter uma boa alimentação. Eu sei que num país onde a maioria, né, os números aí de quem passa fome são enormes, então é meio difícil falar tem uma alimentação saudável se a pessoa não tem o que comer, mas minimamente que ela consiga ter uma alimentação, enfim. Acho que essas são as dicas, porque tá tudo ligado. Se estou cuidando do corpo, estou cuidando da mente e vice-versa. A gente teve uma pergunta aqui, aí eu queria até passou, né? Mas queria voltar nela. Tem uma amiga que teve depressão e disse que tinha ficado bem, parou com os remédios e agora voltou. Está internada muito mal. Não foi uma pergunta, né? Talvez um comentário, mas talvez se a gente quisesse comentar sobre isso, né? Assim, a depressão, ela pode aparecer uma única vez, você tem um único episódio depressivo e tratar ele logo no início e ele não aparecer mais, mas se ele aparece a segunda vez, a possibilidade de ele aparecer a terceira é maior, se essa crise aparece por uma terceira vez, a possibilidade de ela aparecer uma quarta vez é maior. Então, por isso que é importante, nos primeiros sintomas, na primeira crise, a gente buscar ajuda. A depressão ela é considerada uma doença crônica, então ela vai ter altos e baixos mesmo, né? Você começa a fazer o tratamento, você acerta a medicação, você estabiliza, depois de um tempo pode ser que você tenha uma caída e aí você precisa mexer na dosagem da medicação. Então, é importante nessa melhora não abandonar o tratamento, porque a gente vê muito isso com medicamento psiquiátrico. A pessoa vai no médico, Desmame, né? Fazer o desmame correto, né? toma o remédio, 15 dias. Ai, nossa, eu tô ótima. Aquela angústia que eu senti, eu não tenho mais. Para de tomar o remédio por conta própria. Aí, assim, é meio que é matemático, né? O sintoma ele vai voltar muito mais forte. Então, melhorou,
Não para de tomar, volta no médico. O médico vai fazer o desmame desse medicamento, vai fazer as orientações para que você consiga, ou que você tenha que tomar por um tempo maior, mas uma dosagem menor. Então, é importante sempre seguir a recomendação, quando tem a medicação, né? Seguir a recomendação médica e nos primeiros sintomas, procura ajuda para que ela não vire uma doença crônica lá na frente, como é o caso da amiga e da pessoa que contou essa história aqui pra gente. Tem mais um agora. ah, Tinha mais um. Eu não consigo entender, mas acho que foi só um. A gente já comentou sobre isso, né? A gente estava falando, acho que na hora que a gente estava falando. Eu não consigo entender o estigma sobre psiquiatria e psicólogo, que a galera tem muito, né? A gente comentou um pouquinho sobre, e é isso, né? Falar mais. Ali naquele seu grupo, né? Eu digo como uma pessoa que tenho acesso, e graças a Deus vou no psiquiatra, no psicólogo, não tenho nenhuma vergonha de falar sobre isso, cuido da minha saúde mental mesmo. Então, é falar sobre no seu grupo de amigos, acho que é trazer isso À na tona, né? normalidade. Você como uma É, pessoa, como uma pessoa normal, né? Você não precisa ser psicólogo para falar sobre isso. não, Você não precisa ser um psiquiatra para falar sobre isso. Você não precisa ser da área da saúde para falar sobre isso. Então, pessoas normais falando sobre isso, eu acho que levam a outras pessoas normais falarem sobre isso. E não precisam ser pessoas em sofrimentos, porque as pessoas, elas levam muito isso, né? Uma pessoa em sofrimento, ou uma pessoa que aparenta estar em depressão, é, ou levam aquela imagem da pessoa que já está em depressão, que é aquela pessoa que está cuidando da saúde mental. Ou que é. precisa cuidar da saúde mental. Ela não leva uma pessoa que está bem de saúde mental, que é aquela pessoa que cuida da saúde mental, né? Então é isso. Eu aconselho a pessoas que estão bem de saúde mental ou que cuidam da sua saúde mental a falarem que cuidam da sua saúde mental. Bom, é a minha dica, não sei se estou certa, se é Não, é isso. isso mesmo. É isso mesmo. Quando você tem contato com isso você não consegue entender como que as pessoas ainda hoje têm preconceito, mas assim, psiquiatra principalmente, né? Imagina que eu vou no psiquiatra. O psiquiatra é médico de louco. O psicólogo ainda tem uma lambuja aí, as pessoas falam, eu faço análise, né? Quando passa ali no psicanalista, você vê muito artista falando, eu tenho tantos anos de análise, isso me fez bem, então. Para o psiquiatra é muito difícil alguém falar. E é um médico, é uma especialidade médica, como o cardiologista, urologista, ginecologista, enfim. Então não tem que ter esse preconceito, não. E não é toda vez que você vai na consulta com o psiquiatra que você vai sair com medicação. Às vezes você não precisa tomar medicação. A medicação é um recurso de tratamento médico, não é o único. Então, também não, eu vou é só entrar no psiquiatra. Não, não é assim. Então, só vai te dar a medicação realmente se você precisar tomar medicamento, né? Senão, não é isso que o psiquiatra vai fazer. Exatamente. A gente segue um pouquinho o nosso roteiro, depois a gente pode voltar nos comentários, nas perguntas. Tá bom. E aí, você estava falando, quando você terminou a sua última fala, você falou das pessoas que estão bem lá, estão motivadas, mas você tem um dia que você não está tão bem assim, você não está lá para cima, você não tem o seu dia, o melhor dia da semana, você tem aquele dia que, caramba, eu sou psicóloga também, eu tenho os meus dias. E aí, quando É. só que você tem um dia, você não é frequente. E quando aquela pessoa era uma pessoa super animada, super atostal, e você começa a perceber que ela está frequentemente naquele estágio. E É. aí, como é que você aborda uma pessoa que você parece que não está tão bem emocionalmente? É delicado, né? Principalmente, por exemplo, se você está dentro do ambiente de trabalho, né? Como que eu vou chegar a perguntar para a Roberta o que está acontecendo? Eu acho que aqui a palavra sempre é acolhimento, sabe? É acolhimento e empatia, assim. Acho que você tem que chegar na pessoa e eu acho que a melhor forma disso é comece falando para ela assim, olha, eu tô percebendo, Roberto, tô percebendo que você não tá bem ultimamente. Poxa, você sempre chegava, e aí você dá exemplo, né? Você sempre chegava no horário, ia almoçar. Faz uns 2 meses que eu vejo que você chega atrasado, você não almoça, tá saindo, né? Quando você tá num ambiente de trabalho, né? Você tá saindo daqui mais tarde, tá tudo bem? Tá precisando de ajuda, quer conversar? Então, em vez de você chegar e falar, ai caramba, Roberto, tá sempre de cara emburrada. Pô, você já fechou a porta. Ninguém. Exatamente. Perdeu qualquer Então, assim, diálogo.
Podia ter. Que é acolhimento, assim, a gente não tem o papel de ser o salvador da pátria, assim, sabe? Mas eu acho que se você está percebendo que aquela pessoa que está do seu lado, seja seu marido, seu filho, sua irmã, sua mãe, enfim, qualquer pessoa, não tá legal, assim, olha, eu posso não saber como te ajudar, mas eu posso te ouvir. E aí, juntos, a gente pode buscar ajuda. Então, acho que é acolhimento e empatia a principal, assim, e dependendo do que a pessoa contar para você, né, do que, porque é isso, se você pergunta, quem pergunta quer resposta. Pode vir alguma coisa que você não dê conta. Não julga, não faz aquela cara. É difícil, é difícil, né? Mas, assim, tenta não julgar, tenta acolher e, assim, não sei resolver o seu problema, mas vamos tentar conversar com um especialista, vamos marcar uma consulta, marca a consulta para a pessoa, porque às vezes a pessoa está tão sem energia, ela não consegue nem buscar o recurso, sabe? E só de você ir junto, ou marcar, ou dar uma carona, enfim, isso já faz com que a pessoa consiga se movimentar. Então, eu acho que como chegar nas pessoas que não estão bem, eu acho que é acolhimento, é empatia e respeito pelo aquele momento que ela está pensando, porque daquele lado ali tem alguém sofrendo, né? Então, em vez da gente tirar o sarro e apontar o dedo, tipo, tamo junto, vamos tentar te ajudar, né? Acho que é um pouquinho assim. Essa sua cara de espanto, ela me gerou duas perguntinhas, assim, duas interrogações. Que ela pode ser para duas coisas, né? Para o espanto ou pro realmente, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que é isso, né? Porque tem muitas pessoas que não conhecem os transtornos mentais das pessoas. E quais são os principais transtornos mentais? Será que a gente consegue? Eu conseguiria, uma pessoa comum, eu vou acolher alguém me fala sobre um transtorno mental e eu nem sei sobre aquilo ali. Quais são esses transtornos mentais que são os comuns, né? Você consegue listar aí pra gente alguma coisa? Eu acho que os que a gente mais escuta por aí, né, e o que realmente tem a maior prevalência é a depressão e a ansiedade. Dentro da depressão e ansiedade tem várias classificações, né? Transtorno de personalidade, enfim. Aqui eu estou falando de transtornos mais comuns, né? Eu não estou falando de uma esquizofrenia, de uma psicopatologia, uma coisa, né, que tem uma prevalência menor na população. Mas é importante a gente saber o que é e quais são os sinais de depressão, de ansiedade, para a gente poder também identificar se isso é realmente um problema, né? A depressão, ela atrapalha, assim, a gente tem a ideia de que quem tem depressão é aquela pessoa que está deitada num quarto escuro chorando 24 horas. Sim, existem alguns casos que são assim, são os casos graves. Mas a depressão, o que está mais prevalente por aí, são casos leves. A pessoa está trabalhando, está estudando, mas está ali dentro com uma... Eu gosto de falar que quem está com depressão parece que colocou um óculos que a lente é cinza, sabe? Que as coisas perdem um pouco a cor, assim. A pessoa perde a energia, a motivação. Então, não existe uma causa, né? Para transtorno mental como um todo, não tem um fator, né? Se você comer chuchu todo dia, você vai ter depressão, por exemplo. Não existe isso. É multifatorial. Você pode ser impactado por questões físicas, biológicas, sociais, enfim. Tá aí a importância da gente se cuidar ao longo da vida para que, né, isso diminua a chance de aparecer. Mas principais sintomas de depressão: cansaço, dor muscular, mudança no apetite, no sono, dificuldade de ficar feliz com coisas que antes te deixava feliz, meio que as coisas não te impactam mais, sabe? São um pouco diferente. Muita angústia, medo, irritação, culpa, então são alguns dos sintomas. A sua autoestima também fica super baixa. E um cansaço emocional, choro mais fácil, né? Sentimento de solidão, tô sozinho. Então, esses são poucos dos sinais da depressão. Lógico que tem 1 milhão de outros, tá? Dava para fazer uma live só para falar de depressão, mas... Já a ansiedade e estresse são dois sentimentos que a gente nasce com ele, faz parte do ser humano. Antes de começar a live, eu estava ansiosa, porque eu ia vir aqui conversar com vocês, então eu também estava com a boca seca, né? A gente fez um teste antes, a gente estava meio que gaguejando aqui falando, né, Rô? É normal, é ansiedade, a gente está se preparando para alguma coisa que a gente não sabe como que vai ser. E o estresse
também. Poxa, eu tô cheia de coisa, um monte de informação, né? Não tô conseguindo dar conta daquilo. Eu fico estressada, normal, faz parte do processo humano, né? Da biologia humana. Quando isso vira um transtorno, é quando eu começo a sentir todas essas coisas sem ter um motivo aparente. E eu senti isso todo dia, né? Eu estou ansiosa porque eu tenho uma prova, porque eu tenho uma festa, eu estou estressada porque eu tenho um projeto para entregar no final do mês e eu estou com o prazo apertado, é normal. Agora, eu estou sentindo essa taquicardia, dor de barriga, dor de cabeça frequente, cansaço novamente, essa oscilação de sono e alimentação, esse cansaço todo dia, sem ter um motivo. Do nada eu tô aqui sentada, meu coração acelera, falo, o que está acontecendo? Não tem nada acontecendo, estou dentro da minha casa, numa área protegida, estou me sentindo assim. De repente me veio uma angústia no peito e eu não sei o que está acontecendo, parece que tem um tijolo e eu nem lembro por quê, isso surge do nada. Procura alguém, procura um psiquiatra, procura um psicólogo e tira a dúvida. Eu falo assim, na dúvida, vai tirar a dúvida. Consulta alguém que vai falar, não, Roberto, fica tranquila, tá tudo bem, é isso, é aquilo. Não, olha, vamos olhar melhor isso, vamos acompanhar. Daqui 15 dias você volta, se não melhorou, a gente entra com a medicação. Então, acho que é um pouquinho disso. A gente fala muito, assim, no último ano, se falou bastante da síndrome de burnout também, que é uma coisa que no começo do ano passado entrou como uma classificação na classificação de doenças, né, no CID. Antes a gente não tinha isso como uma numeração ali, e a partir do ano passado isso entrou, que é uma doença que está diretamente relacionada ao trabalho, ao modelo de trabalho mais estressante, com maior cobrança, com maior responsabilidade. Então, quais são os sinais, né? Poxa, eu amava o meu trabalho, eu desempenhava ele tranquila, me achava competente, de repente eu não sei mais fazer isso, eu acho que eu não presto para isso, eu não sou competente, eu começo a me desmotivar muito e isso começa a impactar na minha roda, né? Eu não consigo produzir e aí, em vez de eu sair no meu horário, eu começo a sair cada vez mais tarde, eu não consigo me desligar do trabalho, então é uma doença direcionada totalmente ao trabalho. Eu acho que de transtornos, os principais são esses, então, ansiedade, depressão, estresse e burnout, para não esquecer. Mas calma, gente. Todos esses sintomas, taquicardia, coração acelerado, boca seca, dor de cabeça, se a gente for parar, a gente sente isso em algum momento da vida. Isso não é um problema. Se ele é muito pontual, isso não é um problema. É sempre a questão da recorrência, o quanto eu sinto isso, se tem algum motivo atrelado, que aí pode ser um sinal de que alguma coisa não tá legal, tá? Esses são os principais aí transtornos mentais, né? Que vêm pela falta, né, da saúde mental ou pela falha da saúde mental, não, pela falta, né? Saúde mental não falta. E esses transtornos que a gente falou, eles têm um tratamento, eles têm cura, é uma coisa curável, é uma coisa crônico, enfim, algo que a gente trata sintoma, alivia sintoma, medicamentoso, terapia, enfim. Eu falo que, como a gente comentou na pergunta anterior ali, né, no comentário anterior sobre a amiga que teve novamente uma crise. Então, assim, o conceito de cura ele é muito relativo, né? Pode ser que você tenha só um episódio e isso não apareça mais. Se aparecer o segundo, a chance de vir o terceiro é maior, então as coisas vão seguindo por esse caminho. É muito relativo cura. Eu gosto mais de falar em manutenção, porque eu posso ter um transtorno e eu posso lidar bem com ele, porque eu já sei quais são os meus gatilhos, eu já sei identificar quando eu estou entrando em crise, e aí eu consigo reverter esse processo. Então, você consegue administrar isso, né? Acho que o tratamento para transtorno mental, ele vai envolver, em alguns casos, de moderado a grave, a medicação,
Porque, por exemplo, a depressão, ela é uma inflamação do cérebro. Nosso cérebro, se você procurar no Google aí uma imagem de cérebro com depressão e sem depressão, você vai ver que tem uma diferença de imagem ali, porque tem uma inflamação. Então, a medicação, ela entra para regular a parte clínica do nosso cérebro, e aí porque a pessoa fica realmente sem energia. Então, a medicação entra para fazer toda essa regulação hormonal e química para que você consiga reagir. A terapia, né, que aí já é um pouquinho do papel do psicólogo, ele vai tentar identificar a causa que você pode ter adoecido. Então, eu acho que essa é e casar essas duas coisas, dependendo de qual é o transtorno que você está desenvolvendo aí, né? É muito importante, porque um está te ajudando a elaborar, está traduzindo tudo aquilo ali, e o outro está olhando a parte química mesmo, né? A parte física, aí te ajudando também o seu corpo a restabilizar e a tratar. E aí entra essas máximas todas aí, atividade física, alimentação saudável, enfim. Em alguns casos, realmente vai ter que ter internação, como é o caso da amiga da pessoa que comentou aqui com a gente. A internação, às vezes, acontece para que a gente possa resguardar a pessoa, né? Geralmente, a pessoa está em risco de fazer alguma coisa contra ela ou contra outras pessoas, então e aí ela precisa de um acompanhamento mais perto para poder fazer essa administração da medicação de uma forma mais efetiva, né? Geralmente intravenosa, enfim. Então, também é um recurso. Isso não quer dizer que você vai entrar né, ter uma internação psiquiátrica e ficar para sempre internado, né? Isso graças a Deus não existe mais. A gente já teve um passado meio sombrio aí com a questão da reforma psiquiátrica, enfim. Hoje não é mais assim. Mas é um recurso que a gente também tem que contar, né? Então, acho que tudo que está à disposição aí para a gente se cuidar, a gente tem que aproveitar, né? Com certeza. E aí eu acho que vale esse reforço do que é psicólogo e do que é psiquiatra, que às vezes as pessoas também têm dúvida. O psiquiatra, então, ele vai olhar para essa questão do corpo e é a única pessoa que pode prescrever medicamento. O psicólogo não pode prescrever medicação, né? Sim. O psicólogo, ele trabalha o indivíduo. Eu falo que é a cura pela fala. A pessoa vai contar. E também tem um preconceito ali de que eu não vou no psicólogo, porque eu vou chegar lá e vou falar pra caramba, o psicólogo não vai falar. É mentira, o psicólogo fala também, tá? É lógico que ele vai mais ouvir do que falar, porque você precisa contar as coisas. E o que ele vai fazer? Ele vai traduzir aquilo que você está falando, vai te devolver com alguns questionamentos para te fazer repensar. E aí você conseguir reverter aquilo que você está sentindo, trabalhar o seu sentimento para conseguir ou elaborar aquele trauma, elaborar aquele luto, elaborar aquela tristeza que você não conseguiu, aquela coisa que você não conseguiu resolver. Então, tem uma troca ali. Senão, eu gravo só uma mensagem, né? Não precisava do papel do psicólogo. O psiquiatra, né? O psiquiatra, ele tem esse papel também da escuta, ele também, né, tem esse ouvido apurado, e aí ele entra com esse recurso da medicação para poder auxiliar. Por isso que é uma profissão que anda assim, ó, de mão dada. E aqui na IQER, o nosso corpo clínico, ele é casado, psicólogo e psiquiatra, estão o tempo todo em troca ali para ver qual que é a melhor conduta, qual que é o melhor tratamento para aquela pessoa, né, poder se restabelecer e voltar para a vida dela normal. Acho que é um pouquinho disso, assim, dessa diferença e como que é o tratamento, né, para os dois. Queria voltar aí um pouquinho, né, nos nossos comentários, né, da galera que perguntou. Teve uma menina que perguntou lá atrás, eu não sei nem se ela ainda está ao vivo conosco, eu espero que sim. Que era, tentei fazer terapia, mas não consegui me adaptar. Tem alguma dica? Tem muito eu falo do santo bater, né? Tem que rolar uma troca ali entre os dois. Uma troca. Uma empatia, tem que ter. Não adianta eu. E aí, muitas vezes, as pessoas desistem na primeira tentativa. Eu fui e não gostei da Roberta. Ela me olhou meio assim, não gostei. Não vou mais no psicólogo, credo, não vou. Não deu certo aqui, você vai tentar com o outro. O importante é que você encontre. Entendeu? É isso que eu ia falar. Nem de todo mundo a gente gosta, a gente tá numa roda, tem gente que bate o santo na primeira, tem gente que você fala. E é assim com o ginecologista. E é assim com qualquer médico. Eu passo no ginecologista que eu te indico, eu falei, eu adoro.
Ai, vai lá nela que eu adoro. Chega lá e fala, detestei. Então, assim, tem que Às vezes bater. precisa, né? Às vezes precisa fazer um teste um pouquinho maior, É, uma testagem. ou tentar um pouquinho mais e buscar um outro profissional. Às vezes alguém te indicando pode ser que te ajude. Enfim, aqui na eCare, como que a gente faz? A gente tem a figura do psicólogo tutor, que é quem vai fazer o seu primeiro atendimento. Ah, você vai entrar no clube de saúde mental e eu vou pedir para um tutor te ligar. O tutor vai te ligar e vai fazer a sua primeira triagem. Fala, Roberta, por que você está me procurando? Ah, estou te procurando porque eu estou tendo crise de ansiedade. Beleza. Você tem preferência para homem, mulher? Ah, eu acho que eu vou ficar melhor com uma psicóloga mulher. Ah, você tem preferência? E aí a gente consegue colocar você já com um profissional que você está mais. Porque às vezes você está com uma ideação aqui do tipo de psicólogo e aí chega lá e é totalmente diferente. Então, o psicólogo tutor ele vai fazer essa primeira triagem para poder já te colocar o mais próximo daquele que vai conseguir dar atendimento tanto médico quanto psicólogo, tá? No seu tratamento. É importante esse pré, né? Para que realmente eu não chegue a falar, mas não queria falar com o homem, mas eu não falei isso na hora do agendamento. Não tinha como saber, né? Então, assim, a gente usa essa figura do psicólogo tutor para dar essa triada aí, para poder que realmente a pessoa, a hora que ela chegue no contato ali com o psicólogo, com o psiquiatra, que ela tenha adesão ao tratamento e consiga fazer ó, tá vendo aqui? Eu amo o doutor Eduardo Tancredi, que é o nosso psiquiatra, é um dos Essa mesma sócios da pessoa, IQER. ela comentou aqui mais para trás, que ela falou assim, o psiquiatra da IKEA poderia fazer uma live, os psiquiatras da IKEA poderiam fazer uma live. Aí ela falou assim, eu não consigo fazer terapia, mas ela adora o psiquiatra dela. É isso, é isso. Então não desiste não, tá? Tenta de novo aí. Quem sabe aqui na IKER você não encontra o psicólogo que você vai gostar e que você consiga fazer o tratamento. Exatamente. Teve uma outra pessoa que agora, nossa, talvez eu não consiga encontrar, mas eu gravei o comentário. A gente estava falando sobre terapia e ela botou assim: terapia é igual academia. Tem que treinar. Aqui, terapia é igual academia. Tem que treinar para ficar mais forte. Ou seja, tem que fazer. Você tem que estar lá. Você tem que estar fazendo. Para você ficar mais forte. Ou melhor, para você aguentar o tranco, né? Vamos dizer assim, né? Tá sempre em constante conversa para você estar forte, vamos dizer assim, né? E a gente não precisa esperar adoecer, né? Às vezes a gente só vai buscar esse recurso quando a gente adoece, assim. Então não precisa. Se eu estou sentindo alguma questão ali, eu vou lá, eu resolvo isso, sem que isso fique ali debaixo do tapete. Quando eu for olhar, virou um monstro. E aí, meu Deus, como que eu vou sair desse buraco, né? Dá para sair, né? Mas vamos lá antes né? Exatamente. É isso. Essa mesma pessoa ela tinha falado antes, assim, estou sempre tentando converter as pessoas à terapia. O mundo seria melhor se todo mundo tivesse com a terapia em dia. Seria mesmo. Seria mesmo. Eu já gostei dela, já. Ela já virou Aí teve uma outra que a gente deixou passar mais para trás. Eu espero que a pessoa ainda esteja aqui para poder receber, né, a resposta dela. Como aconselhar uma pessoa a fazer terapia? Tenho um conhecido que acredita que precisa, mas se recusa e tem preconceito. É isso. Mandando... Assim, a gente não pode amarrar uma pessoa, botar ela no consultório e falar, vai fazer a terapia, né? Foi o que eu falei um pouquinho antes lá atrás. A gente tem que saber também qual que é o nosso limite, né? A gente não vai ser o salvador da pátria. A gente não tem como ser o salvador da pátria. A gente está falando para ele, olha, tem tratamento, eu sei onde te indicar, eu posso ir com você, isso vai fazer bem para você. Mas se ele ainda não está nesse momento de fazer, não tem o que faça, tá? Mesma coisa para atividade física, por exemplo. Todo mundo sabe que é bom, mas existe uma coisa que a gente chama que é as fases de cuidado que a gente está, né? Contemplação, pré-contemplação, ação, enfim, ele tem que estar naquela pegada de fazer, senão não vai adiantar. O seu papel estou aqui, se você precisar de ajuda, estou aqui,
Eu posso te levar, eu posso te orientar, mas eu não posso fazer isso por você. Então, Sabe uma coisa que a gente tem usado muito, assim, vamos lá, no meio aqui, meu meio corporativo, entre os meus amigos. Cara, muito vídeo de internet, hoje isso funciona é, muito. E eu leio muito também, gosto muito de pegar esses pequenos vídeos, esses recortes ou de podcast, ou de algum um recorte de fala, de alguma palestra, de que aconteceu, esses pequenos recortes, né, de rede social. E aí pega falando de terapia, falando de coisa, manda esses materiais para a vai pessoa. Então, fazendo não se pílulas, empolga, né? vai É, jogando, vai jogando. E falando de pessoas que talvez, ou pega, já que você está empenhado nisso, né? Pega de pessoas que se recusavam a fazer terapia, hoje faz. Então, você consegue pesquisar esse tipo de material e, pô, são vídeos legaisinhos, pequenininhos, 30, 40 segundos no é, máximo, e que pode ser que motive a pessoa, entendeu? Ela vai entender, vai pegar relatos de pessoas que são que nem ela, são semelhantes, e sim. que hoje fazem e que É. descobriram um bem para ela. É, lá no perfil da eCare, depois procurem aí no Instagram o nosso perfil, que é @eCare. É, a gente tem bastante pílula de saúde mental, assim, de psicoeducação, né? De dicas de como Ah, é. cuidar. É, tem bastante informação ali. Talvez, assim, você segue, você vê alguma coisa que tem a ver com o perfil dele, você manda. TikTok também tem bastante conteúdo legal que você pode consumir sobre saúde mental. Então, assim, é isso que a Rô falou. Um filme que aborda essa temática, uma reportagem de algum artista que falou, o Whindersson Nunes é um que sempre fala de saúde mental aí, o quanto que ele passou por isso. Então, compartilha com a pessoa. Acho que tudo isso faz com que uma hora ele entre e entenda que ele realmente vai precisar passar por esse processo. Porque não é fácil, gente. A gente tem que olhar para dentro, né? Acessar coisas que às vezes a gente não quer acessar. Você tem que estar comprometido com esse processo de mudança, porque vai gerar uma mudança em você, né? Vai doer? Vai, mas depois o benefício é muito maior, né? Então, Exatamente. mas tem que Exatamente. ter um engajamento, senão não tem É, como fazer, não. a mesma pessoa que já comentou algumas vezes aqui, que você falou, adorei essa pessoa. Ela botou assim, ó, vai mandando os vídeos sobre tratamento, vai plantando a sementinha. Falou a mesma coisa que eu, e ela botou a mesma É, coisa que você falou. A IKEA tem uns vídeos bem bacanas, com dicas. Que legal, olha. é, é, Tá todo mundo linkado. Ela tava falando, enquanto a gente tava falando, ela tava digitando também. Então tá juntinho com a estamos gente, né, nas ideias. conectadas. Exatamente, estava conectado. Aí tem mais um comentário, ó. Passo com a psiquiatria? Ou faço, não sei. Passo com a psiquiatria, ele me prescreveu terapias junto com a medicação. Foi fundamental a evolução do meu tratamento. Melhorou muito minha autoestima, meu desenvolvimento profissional e pessoal. É Então, isso, assim, foi um relato dela, mais um relato aí legal e de sucesso, e eu acho que é isso, né? é isso. Tantas pessoas falando bem, por que que você, mais uma pessoa aí, quem está entrando agora, quem ainda não escutou a live desde o começo, mas É, você que está chegando agora, por que que você também não está procurando é, a sua terapia, está cuidando da sua saúde mental? é isso aí. É, a gente está se encaminhando aí já para o fim da nossa live, mas a gente ainda tem dois tópicos para gente abordar. A gente vai falar sobre ambiente, um pouquinho sobre ambiente de trabalho, para a gente finalizar a nossa live, né? Ah, e como que eu sei que o meu ambiente de trabalho ele tá saudável? Que ele não tá saudável Ele para mim. não tá Ele saudável, não tá saudável, né? Tá é, saudável não. Saudável a gente sabe. a gente passa mais tempo no nosso trabalho do que na nossa casa, muitas vezes, né? E com a pandemia, o trabalho foi para dentro da nossa casa, Ixi, né? Porque por exemplo, eu estou na minha casa, estou na minha cozinha aqui batendo um papo com vocês. Então, acho que um ambiente de trabalho, quando ele não é saudável, né? Quando ele está um pouco tóxico, é quando a sua rotina de trabalho e as relações ali dentro, elas comprometem o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Você não tem cultura de feedback dentro da empresa, reconhecimento, transparência, um canal de denúncia,
uma equipe ouvidoria, né? forte, engajada, Ouvidoria. uma ouvidoria, enfim, tudo isso pode ser um sinal de que esse ambiente não está muito legal e talvez você precise dar uma repensada ali se é isso que você quer para você, né? Porque pode ser que tem gente que se adapte a isso, e mais uma vez, e tem gente que vai adoecer com isso. Então, quanto mais favorável a gente conseguir deixar o ambiente, então, como que eu sei que o meu ambiente de trabalho é saudável, né? Quando eu tenho essa cultura de feedback, quando eu sei que eu vou ser reconhecida se fiz um bom trabalho, porque, pessoas felizes trabalham melhor, são mais produtivas, né? São mais engajadas. Você tem um ambiente que favorece a troca, favorece o crescimento. Uhum. Por mais que você tenha feito alguma coisa que você precise ser chamado a atenção, é diferente você chamar a atenção do que você reorientar essa pessoa e falar, olha, na próxima vez faça dessa forma, porque da outra, você viu o problema que isso deu. Então, assim, eu acho que tem que ter diálogo, tem que ter um canal de denúncia para que a pessoa se sinta confortável a qualquer coisa que isso impacte, né? Ela consiga denunciar. Então, eu acho que a empresa prioriza os horários, tipo, você tem horário de almoço definido, você tem horário de saída e de entrada definido, isso, uma vez ou outra você vai precisar sair mais tarde ou diminuir o seu tempo do almoço, mas que isso não seja uma rotina, porque todo mundo, ninguém almoça, eu também não vou almoçar, então, assim, são pequenas coisas, né, que da organização como um todo que a gente tem que observar ali para falar, ó, por aqui tá tudo bem, ou não tá tão bom assim, eu preciso repensar, né? A gente precisa também estar bem de cabeça, pra gente não entrar nesse barco e É, seguir conforme a música. Ah, tá todo mundo é, seguindo e eu também vou é. seguir isso. Não, Mas não, isso não condiz comigo, isso não faz bem pra mim. E muitas das é, vezes a gente vai porque, ah, não, eu preciso. E simplesmente por eu preciso e ponto, e acabou. Não é, é bem é, assim. Eu ia até mostrar, você falou de certificação, de bonificação. Tem coisinhas bobas, né? Eu gosto muito, tá? Esse é meu crachá aqui da Assiste. Eu vou até. Eu gosto muito do meu crachá. Isso aqui são vários pinzinhos que a gente ganha. E eu colecionei esses pins ao longo dos anos. Isso é meu crachá, tá? Não necessariamente os crachás de todo mundo aqui vão estar assim. Mas são os pins que eu gosto. Tem pins de campanha, de outubro, novembro, setembro, né? Dos amarelo, azul e rosa, rosa. Exatamente. Tem os pins também, daqueles pequenos reconhecimentos, destaque dos consumos, dos 5S, eu não sei se todo mundo sabe. Mas assim, são pequenas coisinhas, né? Que dão aquele são conforto pequenas no coração. conquistas, né? Pequenas São coisinhas, suas conquistas, é isso. exatamente. Mas não por isso, mas eu acho que tem um todo, tem um ambiente saudável, tem um ambiente onde você está. Enfim, é uma prática de muitas coisas, e é isso. Teve algum comentário aqui, é um ambiente, você também influencia o seu meio, né? Você também Sim, abaixar a cabeça para tudo, você também influencia o seu é. meio. Você precisa estar forte mentalmente também para estar dentro do seu meio. Por isso que é Enfim, bom a gente se conhecer, né? E saber que, olha, aqui pra mim não tá legal. Eu cheguei no meu limite, beijo, tchau. Aí você vai eu fazer não me suas coisas, vai identifico, eu procurar, não me né? Procurar outro identifico. emprego, enfim. Né? Não tô falando pra todo mundo, tchau, não quero mais trabalhar, e vira as coisas. Não, a gente tem boleto pra pagar, a gente sabe que isso pesa Com muito, certeza. né? Mas o quanto que a gente consegue fazer essa máquina girar? Tipo, é um ambiente que eu não tô feliz, tchau, não, eu quero muito ficar aqui, então eu vou me engajar cada vez mais e enfim, eu acho que é um pouco disso também, da gente se conhecer e saber falar o que eu quero e principalmente o que eu não quero, que é o mais difícil. É, Exatamente. Exatamente. Isso é muito bacana da gente reconhecer e da gente conseguir falar, né? Pessoas saudáveis mentalmente, elas conseguem se impor melhor, acredito eu. A pessoa que não está saudável mentalmente, enfim, eu acho que ela se é, cala muito em frente a muitas ações, né? é isso. Ela é mais uma batalha mental, é mais um sofrimento mental, enfim. É sobre cuidar, né, da saúde É mental, sobre sobre cuidar, é isso. a importância da saúde mental para Sobre tudo várias. isso que a gente falou até agora. Exatamente, exatamente. Então, como a gente está chegando aqui no finzinho da nossa live,
eu queria desejar boas-vindas para vocês estarem aqui conosco como parceiros. Eu acredito que vocês vão agregar bastante ao nosso corpo associativo. Para você associado que entrou agora e que não pôde participar da live desde o começo, lembrando para vocês que fica gravada, tanto aqui no nosso GTV, vai ficar compartilhado também lá no perfil da iCare. A gente também depois transcreve a live lá no áudio no podcast da Assis, no Spotify. Depois vai para o canal da Assis também no YouTube. Vocês vão poder acompanhar lá no YouTube também, se você quiser ver pelo YouTube, né? Agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui conosco. Lembrar que a iCare já está na área do associado e no site da CIS. Se você quiser saber mais sobre a parceria, tirar suas dúvidas, o WhatsApp deles também está disponibilizado lá no nosso site, na área do associado, para vocês tirarem as suas dúvidas, né? Para quem não conhece a iCare, tirar todas as suas dúvidas. Para quem é ouvinte, né? Quem viu aqui a gente todo pela live da iCare. Muito obrigado também por estar assistindo a gente. E para quem é associado assiste, em breve a gente vai estar disparando aí um e-mail com todas as informações, com as informações da nova parceria sobre o Clube de Saúde Mental. Todas as informações da parceria vai chegar aí no seu e-mail, bonitinho, com tudo que você precisa saber. Eu espero que tenha sido legal para você que ouviu aí de casa. Para mim, nossa, foi enriquecedor. Adorei a noite. Muito obrigada por todo o conhecimento que você trouxe aqui pra gente hoje, Cláudia. Gente, eu que agradeço. A gente está muito animada com essa parceria aqui. A iCare está realmente de portas abertas para vocês, associados da Assist. Assim, contem com a gente para essa jornada de autoconhecimento, de se cuidar, enfim. Em breve vocês vão receber aí, como a Roberta mencionou, e é isso. Obrigada pela oportunidade, por falar de um assunto que eu gosto tanto. Contem comigo. Quando vocês quiserem conversar, é só me chamar. Com certeza a gente vai chamar vocês mais vezes. E é isso. O associado assiste e quer estar aí disponível para vocês. Lançamento da parceria em primeira mão e abrindo aí com chave de ouro, com essa live maravilhosa. E não deixe de aproveitar essa parceria incrível, com super desconto para psiquiatra e psicologia. Então, aproveite, hein? Galera, uma boa noite para vocês, um bom final de semana. Tchau, Tchau, gente. tchau. Até a próxima. Até a Obrigada. próxima. Obrigada.